O Pai dá testemunho de seu Filho amado. Cristo aparece e proclama a sua expiação. O povo apalpa as marcas em suas mãos, pés e lado. Eles chamam Hosana. Ele determina o modo e método de batismo. O espírito de contenda é do diabo. A doutrina de Cristo é que os homens devem arrepender-se, ser batizados e receber o Espírito Santo, aproximadamente 34 anos depois de Cristo. Capítulo 11. Então aconteceu que se havia reunido uma grande multidão do povo de Nefi, nos arredores do templo, que ficava na terra de abundância. E estavam maravilhados e surpresos, e mostravam uns aos outros a grande e maravilhosa transformação que havia ocorrido. E também conversavam sobre esse Jesus Cristo, de cuja morte haviam recebido sinal. E aconteceu que, enquanto estavam assim conversando uns com os outros, ouviram uma voz que parecia vir do céu. E olharam em todas as direções, porque não entendiam a voz que ouviam. E não era uma voz áspera nem forte, entretanto, apesar de ser uma voz mansa, penetrava-lhes até o âmago, de modo que não havia parte de seu corpo que não tremesse. Sim, penetrou-lhes na própria alma e fez-lhes arder o coração. E aconteceu que tornaram a ouvir a voz e não a compreenderam. E novamente pela terceira vez ouviram a voz e aguçaram os ouvidos para escutá-la. E os olhos estavam voltados para o lugar de onde vinha o som, e olhavam fixamente para o céu de onde vinha o som. E eis que na terceira vez compreenderam a voz que ouviram. E ela lhes dizia: Eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei meu nome. Ouvi. E aconteceu que, ao entenderem, voltaram outra vez os olhos para o céu. E eis que viram um homem descendo do céu. E ele estava vestido com uma túnica branca. E ele desceu e colocou-se no meio deles. E os olhou de toda a multidão. Estavam voltados para ele, e não se atreviam a abrir a boca, nem sequer uns para os outros. E não sabiam o que aquilo significava, porque supunham que era um anjo que lhes aparecera. E aconteceu que ele estendeu a mão e falou ao povo, dizendo: Eis que sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. E eis que eu sou a luz e a vida do mundo. E bebi da taça amarga que o Pai me deu, e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai, em todas as coisas desde o princípio. E aconteceu que, quando Jesus pronunciou essas palavras, toda a multidão caiu por terra, porque se lembraram de que havia sido profetizado entre eles que Jesus Cristo lhes apareceria depois de sua ascensão ao céu. E aconteceu que o Senhor lhes falou, dizendo: Levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. E aconteceu que a multidão se adiantou e meteu as mãos no seu lado e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos e seus pés. Isso fizeram adiantando-se um por um, até que todos viram com os próprios olhos, apalparam com as mãos e souberam com toda certeza, testemunhando
que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram que haveria de vir. E depois de se terem todos aproximado e verificado por si mesmo, clamaram a uma só voz, dizendo: Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo. E lançaram-se aos pés de Jesus e adoraram-no. E aconteceu que ele falou a Nefi, pois Nefi achava-se no meio da multidão, e ordenou-lhe que se aproximasse. E Nefi levantou-se e adiantando-se, inclinou-se perante o Senhor e beijou-lhe os pés. E o Senhor ordenou-lhe que se levantasse, e ele levantou-se e pôs-se diante dele. E disse-lhe o Senhor: Dou-te poder para batizar este povo, quando eu tiver novamente subido ao céu. E novamente o Senhor chamou outros e disse-lhes a mesma coisa. Eu dou-lhes o poder para batizar. E disse-lhes: Desta maneira batizarei, e não haverá disputas entre vós. Em verdade vos digo que desta forma batizarei todos os que se arrependerem de seus pecados pelas vossas palavras e desejarem ser batizados em meu nome. Eis que descereis a água, em meu nome os batizareis. E eis que estas são as palavras que devereis dizer, chamando-os pelo nome, tendo a autoridade que me foi concedida por Jesus Cristo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E então os imergireis na água e depois saireis novamente da água. E desta maneira batizarei em meu nome, pois eis que em verdade vos digo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e eu estou no Pai e o Pai em mim, e o Pai e eu somos um. E segundo o que vos ordenei, assim batizareis, e não haverá disputas entre vós, como até agora tem havido, nem haverá disputa entre vós sobre os pontos da minha doutrina, como até agora tem havido. Pois em verdade vos digo, que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia e leva a cólera ao coração dos homens, para condenarem uns com os outros. Eis que esta não é a minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é a minha doutrina, que estas coisas devem cessar. Eis que em verdade vos digo, que vos declararei minha doutrina. E esta é a minha doutrina, e é a doutrina que o Pai me deu, e dou testemunho do Pai, e o Pai dá testemunho de mim. E o Espírito Santo dá testemunha do Pai e de mim. E eu dou testemunho de que o Pai ordena a todos, os homens em todos os lugares, e que se arrependam e creiam em mim. E os que crerem em mim e forem batizados, esses serão salvos, e eles são os que herdarão o reino de Deus. E os que não creem em mim e não forem batizados serão condenados. Em verdade vos digo que esta é a minha doutrina, e dela vos dou testemunho vindo do Pai. E todo aquele que crê em mim, crê também no Pai. E a ele o Pai dará testemunho de mim, pois visitá-lo-á com fogo e com o Espírito Santo. E assim o Pai dará testemunho de mim, e o Espírito Santo dará testemunho do Pai e de mim, pois o Pai, eu e o Espírito Santo somos um. E novamente eu vos digo que vós deveis arrepender e tornar-vos como uma criancinha e serdes batizado em meu nome. Ou não podereis de modo algum receber estas coisas. E novamente vos digo que vós deveis arrepender
e ser batizados em meu nome e tornar-vos como uma criancinha, ou não podereis de modo algum herdar o reino de Deus. Em verdade vos digo que esta é a minha doutrina e que os que edificam sobre isto, edificam sobre minha rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra eles. E aqueles que declararem mais ou menos do que isto, estabelecem-nos no como minha doutrina. Esses vêm do mal e não edificam sobre a minha rocha, mas edificam sobre um alicerce de areia, e as portas do inferno estarão abertas para recebê-los, quando vierem as inundações e os ventos açoitarem-nos. Portanto, dirigi-vos a este povo e declarai as palavras que eu disse até os confins da terra. Vanessa Marcelino. O livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo.